Olá, meus alunos. Bom, aqui a gente vai falar sobre comparação entre números decimais, tá? Antes da gente começar a ver isso, eu queria revisar algum conceito com vocês, que seria o quê? Em relação a maior ou menor. Lembrando que o jacaré sempre tá com a boca aberta pro maior pedaço. Sempre ele tá guloso, ele sempre quer o maior, tá? Ele é um jacaré que é guloso. Sempre vai tá com a boca aberta pro maior pedaço, tá bom? Então, pra onde o jacaré estiver com a boca aberta, sempre vai ser o maior, tá certo? Então, aqui, ó, esse pedaço, deixa eu colocar aqui, esse pedaço é menor que esse outro pedaço. Vocês conseguem ver, ó, que é um pedacinho menor e o outro é um bolinho maior, porque o jacaré tá apontado tá aberto com a boca pra ele. Tá bom? Em relação à pizza, é a mesma coisa. Ele tá com a boca apontado pro maior pedaço. Ou seja, esse pedaço de pizza aqui é maior que esse pedaço de pizza. Tá bom? Ok? Então, vamos prosseguir. Bom, ó. Se eu tiver 12,8... e 10,7. É como se eu tivesse R$12,80 e R$10,70. Para eu saber qual o número maior, eu sempre vou verificar a parte inteira. Quem vai ser o maior? A parte inteira fica desse lado aqui, ó. Lado esquerdo da vírgula. Ok? Então, quem é maior? O 10 ou o 12? Seria quem? O 12. Logo, o jacaré vai preferir o 12,8, porque ele quer mais dinheiro para comprar a comida dele. Então, tá aqui, ó, o jacaré com a boca aberta para o 12,8. Ou seja, 12,8 é maior do que 10,7, ok? Outro exemplo. Se eu tiver 3, e eu botar 8 de novo. Deixa eu botar outro número. 3,9. E 3,2. Como é que vai ser? Ah, tia, eu olhei para a parte inteira e são os dois o mesmo jeito. Só que percebam, se eu tenho 3,90 e tenho 3,20 depois, qual dia que eu vou ter mais dinheiro? Agora ou depois? Seria agora que eu tenho 3,90. Ou seja, quando acontece isso, a gente verifica aqui, ó, qual é o maior, quando isso aqui é repetido, tá bom? Ou seja, 3,9 é maior do que 3,2, tá bom? Vamos ver agora multiplicação e divisão de número decimal por 10, por 100 e por 1000. Ok? Ó, eu vou falar aqui um exemplo. Em um posto, os veículos podem ser abastecidos com 3 tipos de combustível: diesel, gasolina e etanol. A gasolina está no valor de 4,129 centavos, tá bom? Aí o que acontece? O Márcio quer colocar 10 litros de gasolina em sua moto. Como a gente pode calcular isso? Bom, ele quer colocar 10 litros de gasolina, tá? Tá aqui. Ele precisa abastecer isso na moto dele. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, o valor da gasolina e multiplicar por quem? Por 10. Por quê? Porque ele precisa de 10 litros. E isso aqui, ó, cada valor desse é em relação a 1 litro. E ele precisa de 10. Pronto. A tia colocou aqui para ficar só um pouquinho mais rápido, porque aqui eu volto para vocês verificarem as informações que a gente tem. Bom, antes da gente efetuar a multiplicação,
Primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Colocar o número decimal em forma de fração. Bom, inicialmente eu preciso transformar isso em forma de fração. Vamos lá. Eu vou colocar o número completo sem vírgula em cima, que no caso fica assim. Tirei a vírgula. Passei o tracinho. E agora, tia? Quem eu vou colocar embaixo? É o 10, é o 100 ou 1000? Como é que eu vou saber isso? Bom, a gente olha quantos números estavam vindo após a vírgula lá em cima, ó. Tá vindo quantos? 1, 2, 3. Ou seja, qual é o número que tem 3 zeros? É o 10, é o 100 ou é o 1000? É o 1000. Tem 3 zeros, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Então, aqui embaixo, quem vai ficar é o 1000. Vamos lá continuar. Vezes 10. Isso daqui é a mesma coisa que eu coloquei embaixo, tá? Bom, o que vai acontecer? Toda vez que tiver um zero em cima e um zero embaixo, eu posso cortar de acordo com a quantidade de zeros. Por exemplo, vou voltar aqui, ó. Se eu tiver 5 centésimos vezes 10. O que eu posso fazer? Cortar um zero de baixo com um zero de cima. Tia, eu posso cortar tudo? Não, tem que ser com a mesma quantidade de zeros. Poderia cortar tudo se aqui, ao invés de ser 10, fosse 100. Aí eu ia cortar o primeiro zero com o primeiro zero, o segundo zero com o segundo zero, ok? Mas como não tem, eu só corto com zero. Só posso cortar com a quantidade de zeros que tem. Outro exemplo. Se eu tiver 20 sobre 1000 vezes 10. Como é que eu posso fazer? Corto o primeiro zero com esse zero e posso cortar o segundo zero com esse zero também. Posso cortar o terceiro zero? Não, porque não tem terceiro zero em cima. Sempre tenho que cortar o zero de baixo com o zero de cima, ok? Então, vamos lá, voltar para cá. Então, nesse caso, eu posso cortar o zero de baixo com esse zero de cima. Não posso cortar outro zero, porque não tem outro zero na parte de cima. Só se tivesse algum zero também na parte de cima. Só tem embaixo. Então, não tem como cortar. É como se fosse aquelas crianças que falam assim, ó. Ah, se ele não vai tirar o dele, eu também não vou tirar o meu, não. Tá? Então, é como se fossem essas pessoas. A parte do zero. Só tira se for os dois juntos. Se um for e o outro for, não, vou não. Não vou tirar só a minha parte, não, que o outro também não tá tirando a dele. Então, é isso, tá? Só posso cortar se for os dois juntos. Quem foi que sobrou? 4.129, porque tá sem vírgula, né? Sobre 100. Agora, eu vou ter que transformar isso para um número decimal. Tá bom? Aí ficaria como? Eu vou colocar o número inteiro aqui, ó. 4, 1, 2, 9, que é 4.129, tá? Coloquei o número inteiro aqui. Agora, eu vou contar a quantidade de zeros que eu tenho, ó. Tenho 1, 2. Eu não tinha 3 anteriormente? Agora, eu só tenho 2 zeros. Aí, o que é que vai acontecer? Eu venho, ó. 1, 2, vírgula. Ou seja, eu tenho ele vai ter que pagar na gasolina dele quanto? R$ 41,29. Ok? Agora, o mesmo exemplo anterior, vamos supor que o Márcio trocou. Ao invés de ir com moto, ele foi com carro. E falou que queria 100 litros de gasolina para abastecer. E o que sobrasse, ele ia levar para casa, tá bom? Ia colocar numa vasilha própria e ia levar para casa.
Uma garrafa, perdão. Então, o que acontece? Agora, ao invés de ser 10 litros, a gente vai fazer por quem? Por 100 litros. Lembrando que a gasolina custa quanto? A gasolina custa R$ 4,129. E agora, ele vai querer 100 litros de gasolina. Como é que eu vou fazer isso? Ao invés de eu multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Primeira coisa, vai ser 4 inteiros, vírgula, 129 milésimo, tá? 4 inteiros e 129 milésimo. Vezes 100. Vou fazer a mesma coisa, colocar isso aqui em forma de fração, ok? Então, eu coloco o número sem vírgula, ó, 4.129. E embaixo, eu coloco um número que representa os 3 números após a vírgula. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, tem que ser um número que tem 3 zeros, ou seja, o 1000. Sempre vai ficar assim, entre o 10, o 100 e o 1000, tá? Então, aqui vai ser o 1000 vezes o 100. Vamos lá. Posso fazer a regrinha do corte de zeros, com o zero que está em cima e o zero que está embaixo, tá bom? Corta o primeiro zero aqui com esse primeiro zero e corta o segundo zero com o segundo zero. Quem sobra? 4.129 sobre 10. Dando continuação, vai ficar sobre 10. Para eu transformar isso aqui para número decimal novamente, eu coloco esse número aqui, ó, ao lado. E conto a quantidade de zeros. Aqui tem quantos? Só 1. Aí eu sempre venho daqui, ó, da pontinha, da direita. 1, vírgula. Cheguei, tá? Então, o preço que ele vai ter que pagar da gasolina vai ser R$ 412,90. Ou 9 centavos, tá bom? Então, tá aqui. Como a gente fazer a multiplicação do 10 por 100 e por 1000, tá? Ambos são seguem a mesma direção, tá bom? A tia fez aqui com 100, com 10 e com 100, tá? O 10 e o 100. Então, vai seguir sempre esse mesmo jeitinho, tá bom? Então, galerinha, ficamos por aqui. Nos próximos vídeos, eu vou dar continuação, tá? Então, qualquer coisa, por favor, perguntem, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá certo?